A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 2 Reis, capítulo 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Então, agora chegou o dia da morte de Jeú. Jeú, quando se tornou rei, se autoproclamou rei, deu um golpe, matou o rei de Israel e o rei de Judá no mesmo dia, o rei das 10 tribos e o rei das 2 tribos, e ficou sendo rei sobre as 10 tribos, o reino do norte ou o reino de Israel. E Jeú foi levantado por Deus para limpar tudo aquilo que era ligado à idolatria. E ele fez um grande sacrifício ao ídolo Baal, que Jezabel introduziu no meio do povo de Israel, matando num só dia todos os adoradores de Baal. Marcou lá no templo de Baal uma reunião solene que não era para faltar ninguém, porque ele ia servir muito a Baal. E aí naquele dia ele matou todos os seguidores de Baal, porque ele também já tinha matado Jezabel, que era a mãe dos idólatras de Baal no meio de Israel, porque ela introduziu essa idolatria no meio do povo de Israel. Ela era esposa do Acabe, a qual ela ensinou a ser idólatra, a andar no caminho das feitiçarias, das idolatrias, das coisas ligadas a demônios. E Deus trouxe um julgamento para Acabe, por causa da vinha de Nabote, que ele cobiçou a herança de Nabote. E os cães lamberam o sangue de Acabe, lá na vinha de Nabote, e comeram as carnes de Jezabel, porque Jeú havia passado por cima dela, porque ela havia sido atirada pela janela. Mas é uma pena, porque Jeú não completou essa obra de limpeza de idolatria, porque a palavra nos disse que ele continuou nos pecados de Jeroboão, que havia feito 2 bezerros de ouro e colocou em Dan e em Betel esses bezerros para o povo adorar como se fosse o Deus verdadeiro que tinha tirado eles do Egito. Esse é o pecado de Jeroboão. E Jeú andou nesse caminho. E agora ele morreu e o seu filho vai reinar no seu lugar. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão. Está vendo? Nenhum dos sucessores de reis em Israel tiveram coragem de tirar os bezerros de ouro que Jeroboão havia introduzido. Esse se tornou o pecado de Jeroboão, e todos os reinos de Israel, do reino do norte, seguiram esse caminho. Que fez pecar Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então o Senhor já tinha dito, lá para o profeta Elias, que era para colocar o Ben-Hadad como rei, e Eliseu havia falado para Azael que ele seria rei. Ele matou o Ben-Hadad e se tornou rei no lugar do seu senhor. E agora chegou a vez de Jeoacás ser oprimido por Azael. E o Eliseu havia dito que ele viu que ele iria matar e fustigar os israelitas e até partir as mulheres grávidas pelo meio. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria, por meio de Azael. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Então vê aqui que o Jeoacás, rei de Israel, idólatra, seguindo os caminhos do pai dele, de Jeú e de Jeroboão, suplicou ao Senhor, e Deus os ouviu.
Então hoje é muito comum a gente ver algumas pessoas que acreditam na idolatria, nas imagens de escultura, e dizem que são seguidores daquelas imagens, daqueles ídolos, porque receberam alguma dádiva, ou receberam alguma bênção, alguma cura, alguma libertação deles. Mas aqui o Senhor está mostrando, não foi os bezerros de ouro que deu o livramento para Israel, foi o Senhor, Deus vivo, Deus dos exércitos. Então aquele idólatra, porque invocou o Senhor, e Deus viu a opressão, deu a libertação. Mas não foi os ídolos, mas as pessoas depois continuam honrando os ídolos, achando que é os ídolos que deram aquele milagre. Então as coisas que acontecem não vêm das imagens de escultura, dos deuses falsos, vêm do Deus Todo-Poderoso, que tem misericórdia das pessoas, mesmo sendo idólatra, como era o caso aqui de Jeoacás, porque eles clamaram ao Senhor. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém andaram neles, e também os bosques ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais o povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo quanto fez, mais e o seu poder, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, os sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar.